Bom dia a todos. Gostei, tá? Hoje tá forte. Para quem não me conhece, eu sou o Estênio, sou coordenador da Mocidade Espírita Aprendizes do Caminho e o tema de hoje eu vou falar um pouco sobre o jovem espírita, né? Eu tô vendo alguns rostos conhecidos aí de jovens que frequentam a mocidade, de que têm contato com a doutrina e outros que não são tão jovens assim, mas já foram mais jovens um dia e frequentaram o centro espírita e frequentam até hoje essa doutrina maravilhosa que ensina a gente, né? Bom, nossa, eu esqueci de pegar o controlinho, peraí. Pra gente dar uma quebrada no gelo, hoje eu não vou falar exatamente sobre mocidade, eu vou falar sobre jovem espírita num geral, então desde as faixas de evangelização, pré-mocidade e a mocidade que é o meu filho aí que eu tô tendo que cuidar. Então é isso. Pra gente quebrar o gelo rapidinho, eu vou fazer uma pesquisa rápida, tá? Eu vou pedir para quem se identificar com as perguntas que eu vou colocar aqui, para levantar a mão, tá? Então, quantos de nós aqui no salão nasceram espíritas? Tem bastante gente até. Nasceram espíritas. Então ali o pai, a mãe, já desde cedo incentivando a ir para o centro e tal. Eu sou um desses, né? Desde de criança, desde que eu me entendo por gente, eu sou espírita. Quantos conheceram o espiritismo antes dos 18 anos? Pode ser que não tenha nascido espírita, mas... legal, tem bastante gente também. Que bom, que bom. Uma próxima pergunta, agora, desses que conheceram antes dos 18 anos, né, quem nasceu espírita também, quantos frequentaram uma turma de evangelização ou mocidade? Ok, deu um pouco menos de gente, né? Mas ainda temos os presentes, né, que frequentaram essas turmas. Quantos acreditam que teriam uma vida melhor hoje se tivessem conhecido o espiritismo antes? Agora choveu de mão, hein? Agora tá todo mundo. Eu acredito que é um consenso pra gente quase que a nossa vida teria sido um pouco melhor se a gente tivesse um pouco mais de informação, de esclarecimento nas fases mais cedo na vida. Não que eu precise concordar com o espiritismo, mas pelo menos ter acesso a novas informações é muito bom para todo mundo. A nossa vida sempre é melhor com qualquer tipo de informação. Vamos para uma outra pergunta agora. Eu estou vendo alguns já presentes, mas quantos têm uma criança ou adolescente na família? Tem quase todo mundo, né? Muito bem. Agora vem uma pergunta, não precisa responder, tá? Só pensa na resposta, reflete. O que ele está fazendo nesse exato momento, domingo, 9 horas da manhã? Alguns estão aqui, que eu estou vendo. Dormindo. A maioria deve estar dormindo. E por que eles estão dormindo? Porque alguém não foi lá acordar ele e chamar para ele vir para o centro. É um puxãozinho de orelha que eu estou dando, gente. Por favor, não me agridam na saída do centro, tá? Só um puxãozinho de orelha, a gente vai dialogar um pouco mais sobre esse assunto, mas é difícil a gente conseguir divulgar o espiritismo, propagar essa doutrina que nós acreditamos, se nós não ajudamos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos a terem contato com ela algum dia, né? Pensando um pouco mais sobre esse assunto, provavelmente alguns pensaram em algumas desculpas para não trazer os filhos para cá no dia de hoje, né? Uma delas, por exemplo, a mocidade, a evangelização ali não voltou ainda, então não tem por que eu trazer. Assim, gente, mas ele pode vir assistir a palestra, né?
A gente quer mais jovens atrapalhando aqui a palestra, a gente quer isso, a gente quer o centro movimentado. Tá? Então essa é uma das desculpas. Outras que podem ter passado pela cabeça, vamos ver algumas aqui. Ah, mas a reunião aqui é muito cedo. Ele já acorda cedo a semana inteira, né? Muito cedo e tal, não vou acordar ele, tal, tava dormindo tão bonitinho, não vou acordar ele agora, né? Então, hoje é domingo, deixa ele descansado. Mesma desculpa, né? Acorda cedo a semana inteira. Por que eu vou trazer ele aqui no domingo? Pô, domingo é dia de descansar e tal. Ô, gente, domingo, eu saindo aqui da palestra, talvez eu tire uma soneca depois, antes do almoço. Depois do almoço também, é domingo. É 1 horinha que a gente vai ficar aqui. Talvez um pouquinho mais. 1 horinha. Não é pouco? Depois a gente não vai fazer as coisas nossas lá em casa? E tá tudo certo? Cada um tem os seus afazeres para fazer no dia de domingo. E realmente, o domingo pode ser um dia de descanso, mas precisa ser domingo, 9 horas da manhã? Pode ser um pouquinho mais tarde, para descansar? Não sei. Vamos pensando aí. Ah, mas esses jovens, eles não querem saber de religião. Não tem porque eu trazer. Ele não quer saber, ele não é interessado e tal. Então, que na minha época que realmente tinha interesse, que eu frequentava a mocidade e tal, hoje em dia eles não querem saber. Eles não querem saber porque não tem estímulo. Eu não trago ele para ter contato. Como é que eu vou saber se ele tem interesse em alguma coisa ou não, se eu não dei a oportunidade dele ter contato, dele ser provocado a isso? Mas é que isso é um conhecimento muito avançado para ele, né? Ele não está pronto ainda, deixa ele ficar mais velho, amadurecer um pouco mais. Aí eu começo a trazer ele para a mocidade, né? Para evangelização, que aí ele vai estar mais maduro, ele vai saber lidar com essa informação. Gente, nós mesmos não falamos ali no começo que a maioria acredita que teria uma vida melhor se tivesse conhecido a doutrina mais cedo? Por que eu não vou proporcionar isso para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto, seja lá quem seja essa criança ou adolescente da sua família? Ele está pronto para aprender diversas coisas. Conhecimento avançado, gente, na escola a molecada está resolvendo problemas de física que há, sei lá, 30, 40 anos atrás ninguém imaginava em resolver. E isso aqui é avançado, falar da caridade, do bem, falar do amor ao próximo, isso é avançado? Será? Ah, mas não tem nenhuma coleguinha dela lá, ela vai ficar isolada e tal, então eu não vou levar não. Eu prefiro levar em outro lugar, porque aí lá na Católica, por exemplo, ela tem as amigas dela e aí ela fica lá. Isso é melhor para ela, né? Tem um contato. Então, gente, se tem uma coisa mais fácil para o jovem é fazer amizade. Você só precisa de um assunto e um grupo de pessoas. Só. Não precisa de muita coisa. Então, a questão do coleguinha a gente faz colega novo, a gente faz amizade nova todo dia. E aqui, já que o núcleo é de jovens, ele vai ser todo mundo da faixa etária dele. É só botar o assunto na roda que eles vão começar a conversar. É muito fácil. Mais uma aqui pra gente. Ah, eu venho de vez em quando, não tem como eu ficar trazendo ele. Assim, pô, mais uma vez, a gente falou que se nós tivéssemos conhecido a doutrina mais cedo, nossa vida teria sido melhor. Então, primeiro eu tenho que começar dando o exemplo. Se eu quero que ele venha para o centro espírita, que ele seja um jovem espírita, ou não necessariamente espírita, mas de qualquer outra crença, mas se eu quero que ele acredite nesses valores morais, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que frequentar, eu tenho que trazer, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu não tenho filho ainda, nem pretendo ter tão cedo, mas quando eu tiver, esses estímulos vão ter que partir de mim, é uma responsabilidade minha. E quanto a isso, nós falamos da missão dos pais. Tá? Quando a gente fala missão dos pais, é de qualquer pessoa ali que seja uma figura paterna, materna para essa criança, não precisa ser o pai especificamente, né?
Mas no Livro dos Espíritos, questão 582, o Kardec pergunta para os espíritos se a paternidade é uma missão. Tá? A resposta dos espíritos é sem contestação possível uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então a paternidade é uma missão e a obrigação do pai expor o filho ao caminho do bem. Porque o caminho do mal todos nós vamos ter contato em algum momento da vida. Todo dia. O caminho do bem quem tem que apresentar é a família. Porque ela é o núcleo. Ela que vai dar os primeiros passos para ensinar essa pessoa que está se desenvolvendo agora a viver em sociedade. Então é responsabilidade do pai e essa é a missão dele. Se a gente não apresentar, não trazer ele para cá para ter contato com algum tipo de crença, ele não vai procurar por conta própria. Isso não surge na cabeça da gente assim, eu vou no centro. Normalmente a maioria, eu tenho certeza, a maioria que veio para o centro espírita é porque estava passando por algum problema, né? Quem conheceu depois dos 18 anos ou não nasceu espírita. Eu vim porque eu era obrigado também. Domingo de manhã, meu pai, minha mãe ia lá, me cutucava quando eu era mais novo. Não, vamos para o centro. Hoje em dia eu gosto de vir, mas no começo não era fácil. No começo eu tinha que ser provocado. Continuando então a resposta da questão, os espíritos respondem: se este, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, além de ser uma missão dos pais apresentar o caminho do bem, se o filho fracassar, tudo bem que nós somos espíritos individuais, mas o pai tem a sua responsabilidade em cima disso. Se o filho se desviar para um outro caminho por falta do incentivo do pai a frequentar alguma coisa, a acreditar em alguma coisa, é responsabilidade do pai, da mãe, do avô, da avó, quem é que esteja cuidando dessa criança no momento. Então é uma responsabilidade muito forte que cai em cima dos ombros das famílias de expor os jovens a qualquer que seja a crença. Vamos falar um pouquinho dos jovens de hoje em dia, porque às vezes a gente pega naquela questão, mas eles não estão interessados, né? Eles não estão interessados em religião e tal. Vamos falar um pouquinho dos jovens de hoje. Primeiro falando um pouquinho das qualidades. Tá? Isso aqui acho que é fácil todo mundo observar hoje em dia. Os jovens aprendem rápido hoje em dia e eles são ávidos por conhecimento. Pode não ser o da escola, tá? Fala, ele não está muito afim de estudar ali a matemática dele e tal, mas ele sempre tem interesse por alguma coisa que ele quer aprender mais e mais, seja por tecnologia, qualquer outra coisa que ele tenha um interesse específico, ele vai correr atrás. E ele aprende rápido, porque está novo ainda e tal, é mais fácil. Então, isso é uma característica dos jovens de hoje e esse aprendizado é cada vez mais rápido e o interesse é cada vez maior. Porque o jovem ele não tem, muitas vezes, algumas responsabilidades que o jovem do passado tinha. De trabalhar, de ser alguma coisa mais séria dentro do núcleo da família. Então, o que ele tem para fazer? Estudar, aprender e propagar isso. São familiares com a tecnologia. Então, a criança já nasce com um celular na mão, sabendo fazer coisas que quem inventou o celular não sabia nem que era possível de fazer. Hoje em dia, você vê qualquer criança sabe instalar um joguinho, sabe fazer alguma coisa, é absurdo. Coisa que eu, por exemplo, eu tenho uma certa facilidade maior do que os meus pais, mas tem coisa que meus primos que são mais novos fazem que eu não faço nem ideia de onde que surgiu na cabeça da criança aprender a fazer aquilo.
com tecnologia. Então isso é muito bom para o nosso desenvolvimento. Não pode se tornar um vício, né? Mas é muito bom para o nosso desenvolvimento, facilita a nossa vida. A tecnologia veio para ajudar, né? E o jovem está cada vez mais ligado com isso. São engajados politicamente. Aqui eu não estou falando de partido, gente, isso é longe de mim. Estou falando em alguma causa política da vida em sociedade. Então você sempre vai ver um jovem ali defendendo alguma coisa com unhas e dentes que ele apoia, né? Hoje em dia a gente vê muito jovem, por exemplo, que está se convertendo, por exemplo, ao veganismo e aí defende isso com unhas e dentes. É uma atitude política, de certa forma, da nossa vida em sociedade, né? E defende isso com unhas e dentes. Isso é típico de jovem, você ter um ideal ali na cabeça e defender ele até o fim com unhas e dentes. Depois que a gente vira adulto, que a gente vira mais careta, né? Que a gente fala, não vou defender não, dá preguiça, eu acredito comigo mesmo e, né, a revolução, o pensamento revolucionário é muito do jovem. Então ele está sempre aberto a essa discussão. Se ele é exposto a novas ideias, ele vai questionar, ele vai duvidar, ele vai defender esse ponto de vista dele com unhas e dentes, né? E que melhor oportunidade a gente tem para isso do que o Espiritismo, que é justamente uma religião que surgiu através de um pensamento cético, de descrença, de dúvida, de duvidar daquelas informações que são passadas para a gente e tentar formular uma resposta melhor para os problemas. Isso aqui é perfeito para o jovem. Todas as dúvidas que a gente tem, que a gente quer resolver, o Espiritismo dá a oportunidade da gente responder. Ou pelo menos dá as ferramentas para a gente questionar. E talvez algum dia chegar em alguma resposta. Tem muita coisa que a gente não sabe a resposta ainda. Mas pelo menos a gente tem as ferramentas para questionar. Mais uma. A maioria, né? São preocupados com o meio ambiente. Tem um ou outro que não se liga nem um pouco, né? Mas a maioria é preocupada com o meio ambiente. Juntando essa parte que eu falei, por exemplo, do veganismo e tudo mais, né? Então é uma preocupação que existe no dia de hoje que não dá pra gente ignorar e achar que esse tipo de opinião surgiu por, sei lá, uma educação da escola e tal. Isso daí vem da escola também, né? A questão de proteger os animais e tal, tem as aulas de ciências lá e tal. Mas isso é uma demanda espiritual. Isso vem lá do plano espiritual pra gente. É algo que os jovens já encarnam, né? As crianças já encarnam já pensando nesse tipo de assunto, já discutindo com pai e mãe, porque, pô, pai, por que você está jogando lixo pela janela do carro? Isso não é legal, vai contaminar os rios e tal. Já vi muita criança fazendo isso, né? De questionar essa questão dos pais. Às vezes nem é por uma questão de educação, é só porque surgiu na cabeça mesmo. É uma história, né? Estou vendo aqui minha mãe rindo e tal, mas quando eu era uma criança de colo, né? E ainda usava fralda, meu irmão mais novo, a gente no carro viajando e eu tinha feito cocô na fralda, né? O carro estava empesteado de fezes. E, enfim, a gente parou na estrada, minha mãe me trocou e ela pegou a fralda suja e ela ia jogar na beira da estrada. Aí o cabeça aqui, né, o Estevão, não deixou. Falou, não, que vai poluir o meio ambiente. Tava uma poluição grande ali dentro do carro. Mas vai poluir o meio ambiente, não é para jogar fora do carro. Vamos levar a fralda suja dentro do carro. Quando a gente achar um posto, alguma coisa, a gente joga fora. 3 anos? Você tinha? 3 anos. Não tem preocupação com o meio ambiente, o jovem? Isso vem. Isso não foi ensinado. Aí meu pai e minha mãe... eu não vou dar um mau exemplo, né? Não vou peitar ele e jogar a fralda. E levamos a família feliz a fralda suja, né? No cocô móvel, né? E foi isso. É uma história meio constrangedora, mas é a verdade. Não tem o que a gente
que a gente mentir. Mas esse pensamento está incutido na cabeça dos mais novos. E isso vem do plano espiritual, é uma demanda espiritual. Assim como várias outras coisas, não só a defesa do meio ambiente, mas qualquer outra ideologia, coisas do tipo que a gente vê que tem um propósito positivo por trás, a espiritualidade tem uma influência para colocar isso na cabeça e as ideias surgirem e a gente, né, começar a discutir esses temas que antes eram irrelevantes. Né? O jovem também não tem só qualidade, né? Tem alguns probleminhas que envolvem. E vamos falar de alguns deles, né? Os jovens de hoje, principalmente a maioria, são muito introspectivos, têm dificuldade de falar aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando. Às vezes você vai lá e cutuca ele para ver se sai alguma informação e ele não revela. E isso está acontecendo cada vez mais. A gente está guardando cada vez mais as informações para a gente, porque, sei lá, tem coisa que eu não consigo discutir com meu pai, com a minha mãe. Eu vou guardar para mim aqui e tal. E não tem um cutucão para ele tentar se expor mais e revelar isso para os pais. O jovem de hoje é muito introspectivo. Tem um ou outro que se destaca por ser mais extrovertido e tal, mas a maioria esconde os seus sentimentos e não tem confiança de contar isso abertamente para todo mundo. São cheios de dúvidas e inseguranças. Isso é uma consequência do primeiro também. Então, quando a gente não discute aquilo que a gente sente, aquilo que está passando na vida da gente, a gente fica cheio de dúvida, cheio de insegurança. Eu não sei se eu vou ter sucesso na vida, eu não sei se algum dia eu vou amar alguém. São várias inseguranças que passam pela cabeça da gente e o jovem sendo introspectivo, ele acaba guardando isso para ele e isso amarga a vida da gente, fica na cabeça ali e é pior, né? A gente não sabe lidar com a situação, não pede ajuda, não fala, fica cheio de dúvida, cheio de problema interno, não revela para o outro, e aí, olha, estou com depressão. E aí depois é julgado ainda, de tá com frescura e tudo mais e tal. Sendo que é uma consequência, uma série de fatos que vão acontecendo, ele vai guardando, não revela para ninguém, a hora que estoura lá na frente, aí, agora eu vou atrás de psicólogo, agora eu vou atrás de tratamento, agora eu vou no centro. A maioria, assim, agora eu vou no centro, agora eu tô cheio de problema interno, agora eu tô cheio de dúvidas, agora eu tô cheio de vontade de aprender mais sobre a doutrina, aí você vê aquela fileira lotada do grupo de estudo, do evangelho, né, e tal. Aí fica difícil, né? A gente tem que resolver esses problemas na hora que aparece, cortar pela raiz. E isso está sendo muito difícil com os jovens. São muito cobrados sobre o futuro, que você tem que se formar, você tem que trabalhar no emprego bom, você tem que ganhar um bom salário, você tem que ter uma família, você tem que querer ter filhos, casar, você tem que almejar uma posição melhor no emprego que você está, você não pode ser conformado, e que você tem que aprender tal disciplina que você nunca vai usar na sua vida, mas você tem que aprender, porque está na sua grade e você tem que aprender. Então a gente é muito cobrado com relação a isso, é uma cobrança que não tinha há um certo tempo atrás. Não estou falando que os adultos de hoje não eram cobrados, eram, só que muitas vezes era relacionado a trabalhar mesmo, né? Então o trabalho, você trazer dinheiro para dentro de casa e tal, isso era uma cobrança recorrente. O jovem de hoje em dia, além dessa cobrança do trabalho, sai desse celular, você tem que fazer contato físico com as pessoas, você tem que conversar, sai do seu quarto. E você, além disso, você tem que estudar, você tem que arrumar tempo para ter lazer, para estudar, para buscar ser alguém na vida, para fazer amizades. E aí tudo isso na cabeça do jovem que é introspectivo, cheio de dúvida e insegurança. E aí o que acontece com ele? Ansiedade, crise de ansiedade. Olha que problema, né? Aí o que acontece? Meu filho está com crise de ansiedade. Aí eu vou levar no psicólogo, vou trazer no centro e tal, vai tomar um passe, vai ficar legal. Não era mais fácil resolver um pouquinho por dia? Talvez cobrar um pouco menos?
apresentar outros tipos de pensamento. Falou, pô filho, não pensa isso não, né? Isso se você conseguir fazer ele falar o que ele está sentindo, né? No primeiro ponto. Mas não pensa isso não, tal, Deus vai te ajudar. Isso aí é uma fase e tal. Só que isso daí, muitas vezes, irrita o jovem, né? Você falar, pô, isso aí é uma fase. Ele fala, não é uma fase, eu sou assim, né? Tem essa rebeldia um pouco também. Mas um pouquinho que a gente vai cutucando, eles vão se soltando e tal. A gente vê isso muito ali nas salas, né? De evangelização, mocidade. Às vezes você percebe que tem algum problema, que está acontecendo algum problema. E aí você sabe que ele não vai falar. E aí você vai comendo pelas beiradas, né? Você coloca um tema ali para discutir que você acha que talvez esse seja o problema. Aí discute. Aí, beleza, viu que não teve diferença nenhuma. Tá, então o problema não era esse. Vamos trocar o tema. Semana que vem eu vou falar sobre, sei lá, sobre ansiedade, depressão, né? Problemas psicológicos. Aí pronto, aí ele ficou interessado no tema. Você fala, achei, vou discutir isso daí. É isso que ele está passando. Então a gente percebe muito isso. Mas o que precisa primeiro? O cutucão. Você expor as ideias e permitir que ele tenha contato para ele começar a se questionar se esse é realmente o problema. Então essa exposição é extremamente necessária. Mais um problema, são carentes de atenção. Pode parecer que ele é meio tímido e tal, ele não quer contato, mas ele é carente de atenção. Ele quer mostrar para o mundo que ele existe, ele quer mostrar que ele é uma pessoa especial, que ele sabe fazer coisas que talvez o outro não saiba ou não tenha tanta habilidade, e ele quer mostrar isso. E muitas vezes ele faz besteira, faz alguma coisa tentando chamar atenção do jeito errado. E aí a gente vai lá e reprime, e cobra que tem que manter a postura, não, que você não pode ser extrovertido desse jeito, que você é muito afeminado, sei lá, falando a respeito de homens e sexualidade, né? Não, que você é muito afeminado, você tem que ser mais retraído e tal, age como homem e tal, não chora. Então, esse tipo de situação colabora para piorar todas essas dúvidas e inseguranças que a gente tem. Então, às vezes, quando ele está carente de atenção e ele faz alguma besteira, entenda, é da idade, é da fase. E tem outros problemas que ele vai desenvolver ali ao longo da vida e, bom, não é chamando a atenção e fazendo um escarcéu que ele vai resolver, mas ele tem que aprender isso sozinho. Isso é algo que, às vezes, se a gente for tentar reprimir ali e tal, vai ser pior. Então, essa atenção que eles buscam, a gente tem que direcionar para as coisas certas. Então, ele está ali querendo discutir, está querendo expor os pensamentos dele e tal, ótimo, a gente já venceu a introspecção. Então, essa carência de atenção, ela é muito importante para permitir que ele tenha interesse nos assuntos. Então, ela não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, ela é a cura de todas as outras coisas acima. Ele quer ser ouvido, ele quer expor as ideias dele, mas às vezes ele não tem coragem para isso. Ou às vezes ele tem medo de ser reprimido porque o jeito dele às vezes não vai agradar o pai ou a mãe. Então, não trate essa carência de atenção como um problema. Muito pelo contrário, ela é a solução para outros problemas piores, né? Eu não acho um problema a carência de atenção, mas para quem acha, é uma solução para outros problemas piores. Tá? Vamos ver o que eu preparei aqui. Além disso, os jovens são desinteressados por religião. Pô, mas você falou que aquela desculpa que eu dei, que era desinteressado por religião, estava errada. Falei, tá errada, mas é que na verdade o jovem ele é desinteressado por qualquer coisa. A gente tem um desinteresse absurdo por qualquer coisa, a menos que a gente seja provocado.
O jovem ele tem que ser provocado. Ele nunca vai querer aprender uma coisa nova se ele não tem interesse nenhum por aquele assunto, se ele nunca foi exposto àquele assunto. Então, não adianta às vezes eu querer falar pros outros assim, eu vou deixar meu filho crescer mais, né? Estava conversando com a Mel isso agora há pouco, vou deixar ele crescer mais, aí ele decide se ele quer ser espírita, se ele quer ser católico, tal. Acho ótimo, liberdade de crença, ótimo. Só que onde é que eu estou levando ele para ele ter um primeiro contato com as coisas, para ele saber se ele gosta do espiritismo, se ele gosta do catolicismo, se ele gosta da igreja evangélica? Onde eu estou levando ele para ele ter contato com alguma coisa desse tipo e saber formar a própria opinião? Ele não é provocado, ele não tem o estímulo. Aí depois, na hora que vira um adulto ali, com seus 20 anos, aí, nossa, por que meu filho não segue nenhuma religião, né? Nossa, ele está cheio de problemas e tal. Eu, quando eu tenho meus problemas, eu resolvo no centro espírita, faço uma oração e tal. Agora eu estou vendo ele cheio de problemas e ele não sabe resolver e também não quer procurar o centro. Por quê, né? Por que será que isso aconteceu? Ele não foi provocado, ele nunca vai ter interesse por um assunto que ele nunca foi exposto. Por que a escola, por exemplo, ela tem uma grade horária? Por que a gente não pode estudar o que a gente quer na escola, né? Meio escola da ponte, vamos falar assim. Porque o jovem ele tem que ser provocado a querer estudar aquilo. Ele tem que ter um estímulo. Falar, como é que eu resolvo esse problema aqui? Como é que eu resolvo uma função do segundo grau? Não sei. Tem um cara lá, chama Bhaskara. Ele resolveu essa parada aí e deu a resposta. Nossa, eu tenho aqui, eu tenho a altura e o comprimento de um triângulo aqui. Como é que eu sei essa diagonal aqui, né? Pode parecer que a gente nunca vai usar isso na vida, mas meu avô é pedreiro. Tá? Ele chegou em mim um dia, juro, não é mentira, meus pais estão aqui. Ele falou, ô Stênio, você que está fazendo engenharia aí? Então, eu tenho uma escada para fazer, e aí eu tenho mais ou menos o comprimento que eu quero a escada, e eu tenho a altura, né, que vai chegar no segundo andar. Só que eu preciso saber quanto de material que eu vou usar, então eu preciso saber o comprimento da escada. Tem um jeito de fazer isso, fácil e tal? Aí eu falei, tem sim, se chama Teorema de Pitágoras. Você pega aqui a base, eleva ao quadrado, a altura eleva ao quadrado, soma, e aí você tira a raiz, aí você vai achar a diagonal. Aí ele, o que é elevar ao quadrado? O que é uma raiz? Né? Aí, o que eu fiz? Falei, é difícil, não tem como eu cobrar isso dele saber o que é elevar ao quadrado, o que é uma potência, o que é uma raiz. Fiz uma tabela para ele. Professor, vô, se você tiver uma escada aqui de 4 metros de comprimento, 3 de altura, então aqui vai ser 5. Fiz uma tabelinha para ele. Aí ele sabia mais ou menos ali, legal, resolvi o problema dele. Mas e se ele tivesse sido provocado, quando ele fosse mais novo, a aprender o Teorema de Pitágoras? Meu avô não teve estudo avançado, né? Não saiu, acho que da 5ª série. Então, como é que ele poderia pensar que algum dia alguém resolveu aquele problema que ele precisava, sendo que ele nunca foi exposto a esse problema? A primeira vez que ele foi exposto, ele já era adulto, não tinha mais essa avidez por conhecimento que nós jovens temos, não tinha mais a energia para aprender isso e se perdeu no tempo. Aí ele veio perguntar para mim, por quê? Porque eu estou mais novo, estou estudando e tal, e a resposta era muito simples. Pode crer que o seu filho pensaria nessa resposta. Ele está aprendendo isso na escola agora. Ele pensaria nessa resposta. Às vezes ele nem é da matemática, mas ele, eu já vi isso em algum lugar.
E ele pensaria. Então, se a gente quer que os nossos filhos sejam espíritas, eu tenho que levar ele no centro espírita. Se eu quero que ele pelo menos acredite em Deus, que ele tenha alguma noção moral, cívica e que ele trate o outro com respeito, eu tenho que expor ele a essas ideias. Seja no espiritismo, no catolicismo, né? Meu filho está frequentando o grupo da católica. Ótimo, excelente. Está frequentando o grupo da evangélica. Ótimo. O problema é o espírito. A gente não leva em lugar nenhum. O espiritismo, ele é composto por pessoas que tiveram problemas, acharam a resposta no centro espírita, e aí quando resolve o problema, ele vai embora do centro e não volta nunca mais. Só quando ele tiver outro problema. E aí o que acontece? Nós somos uma religião que tem uma faixa etária muito alta, a nossa média de idade é muito alta, você não tem gente nova entrando na religião e tendo interesse por essa religião, porque os pais e a família não deixam o jovem ter contato, porque acha que é muito avançado, ou porque dá preguiça de levar no centro espírita, né? Ou porque eu não sei se é isso que ele quer seguir da vida dele. Beleza, eu não sei se é isso que ele quer seguir da vida dele, que ele pode escolher outra religião, mas onde você está levando ele? Levando na católica? Não estou levando em lugar nenhum. Ele não vai ter interesse. Ele nunca vai aprender o teorema de Pitágoras se ele não tiver interesse pelo teorema de Pitágoras. E esse é o fruto que a gente vê, né? Então, quem aí frequenta reuniões de pais na escola, né? Assim, nossa, que meu filho não quer aprender e tal. É porque às vezes ele não foi provocado do jeito certo. Ele está lá na escola, ele não tem interesse por aquele assunto porque ele não foi provocado do jeito certo. E aí ele não vai aprender mesmo. E a mesma lógica se aplica aqui. Se eu quero que ele tenha interesse pelo assunto, ele tem que ser exposto. Eu estou martelando nisso, acho que eu já falei umas 30 vezes nessa palestra. Pode até parecer chato, mas é para gravar na mente. É isso que é o importante da gente sair daqui. Então, de novo, não me agridam na saída do centro. É um puxão de orelha do bem. De alguém que está preocupado com o futuro do espiritismo. Porque, gente, na França, que surgiu o espiritismo, não tem espírita. Não tem espírita. Tá o túmulo do Allan Kardec lá, tem francês que nem sabe quem foi. Então, onde que está o núcleo espírita? No Brasil. É o maior núcleo espírita do planeta, é no Brasil. E está acabando. Não tem nem 300 anos de doutrina e está acabando. Porque está todo mundo morrendo, né? Vai ficando velho, morre, não deixa o legado para frente, aí o filho casa com uma menina da católica e tal, e vou virar católico. E aí nunca mais tem contato com o espiritismo na vida. É responsabilidade nossa, nós que somos espíritas também temos essa responsabilidade de carregar aquilo que a gente acredita para frente. Se eu quero que isso aqui seja propagado para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, eu sou responsável por propagar a doutrina. Então eu, por exemplo, eu sou jovem, eu tenho 21 anos, eu vou fazer 22 em maio. Mas por que eu tenho todo esse interesse em vir aqui fazer palestra, em conversar sobre o assunto? Porque eu acho que é algo positivo para as outras pessoas. E eu quero espalhar essa mensagem. Só que para eu chegar nessa conclusão, eu já tive muitas provocações até chegar a esse ponto. A primeira eu já citei aqui, eu não queria vir para o centro quando eu era criança. Já começou a primeira provocação aí. Eu ser acordado para ir. Eu falei, não, você vai. Pô, mas é domingo cedo. Você vai, não importa. Você acorda cedo a semana inteira, acorda no domingo também, não faz diferença. Primeira provocação foi aí. Pô, beleza, comecei no centro. Nossa, mas você não está fazendo nada na casa, né? Então nós vamos fazer sopa. Sábado cedo. Vamos lá. Pô, vamos lá fazer sopa então, né?
Fazer o quê? Você não, porque em casa você não vai ficar. Você não quer fazer sopa, mas você vai estar acordado. Alguma coisa você vai estar fazendo. Você quer estudar? Eu vou botar você para estudar sábado cedo. Então vai fazer sopa, né? É muito mais legal fazer sopa do que estudar. Vamos falar a verdade, né? Você pica uma batata lá, tem risco de cortar o dedo, é uma emoção absurda. Agora estudar é chato. Eu vou cortar o dedo no papel. Nossa, que emoção. A batata é muito mais divertida. Vamos fazer sopa. Essas são as pequenas provocações. Aí, chegar no dia de hoje, né? Eu, começando a frequentar a mocidade. Pô, Stênio, você fala bem. Você não quer ler um texto aí? Tal. Ah, não, tem vergonha. Não, mas lê só um parágrafo só, depois você passa para frente. Tá bom, um parágrafo vai. Vai ler um parágrafo. Aí daí a pouco eu tô lendo uma página. Daí a pouco eu trouxe um tema para ser discutido na mocidade. Pô, eu queria falar sobre esse tema aqui, eu acho interessante. Ô, legal. Ô, Stênio, você não quer preparar uma reunião aí? Você prepara as discussões e tal, e vai fazendo? Ah, acho que eu tenho capacidade para isso. E vai, hoje eu sou coordenador da mocidade. Tenho o auxílio ali da Deise, com a evangelização, está trazendo os mais novos para a gente, a Mel com a pré-mocidade, e aí até chegar em mim ali. Né? Então, tem todas as fases de provocação aqui dentro do centro. Só que a gente precisa trazer. Então eu vou pegar lá o menininho de 3 anos, eu vou trazer ali para brincar com a tia Deise e tal. Né? Ela vai passar as lições do Espiritismo dentro do contexto daquela criança. Ela estudou para isso. Eu não estou trazendo aqui para ele passar um tempo ali, não atrapalhar no salão enquanto eu estou assistindo palestra. Tem atividade para ele. Né? Vou levar ali, ele já tem 10 anos, tal, está na idade para ir na turma da Mel. Né? Então, vou levar ele para estudar com a Mel. Ele vai começar a ter contato com as obras básicas. Olha que legal, ter contato com as obras básicas aos 10 anos. Pô, já avançou bastante, ele está lendo um livro. Ele sabe as questões morais do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, que legal, com 10 anos. Poxa, ele vai ser uma pessoa melhor na vida dele. Aí vai lá comigo. Também dentro da base doutrinária, só que ali normalmente eu peço para eles trazerem os temas que eles querem discutir de vez em quando. Teve um dia aí, fui falar sobre lei de destruição, das leis morais. Lei de destruição envolve guerra. Guerra na Ucrânia. Falei sobre guerra na Ucrânia. Não defendi lado político nenhum, isso não importa. Falei sobre a visão espírita. O que é guerra? Para que serve? É justo? Se existe é porque Deus criou, que Deus deixou que existisse. Mas isso é válido? Será que a gente precisa disso nos dias de hoje? Será que a lei de destruição não está ultrapassada? E você vai colocando minhoca na cabeça. E uma hora ele resolve pensar por conta própria, dentro da base doutrinária. Mas ele foi provocado várias vezes. Agora, se eu deixo ele no domingo cedo, em casa, dormindo, ele nunca vai atrás. Nunca. Vou mostrar uma foto. A gente precisa tirar mais foto, meu. De algumas atividades que a gente realizou aqui no centro, né? A primeira aqui é uma foto mais antiga, foi no meu primeiro ano aqui, que a gente estava fazendo as coisas pro cineminha da casa, né? Que a gente vai voltar, se Deus quiser vai dar tudo certo de voltar, que era um evento muito legal. E a gente ali fazendo uma pipoquinha, um suco e tal, né? Trabalhando na casa. Até alguns jovens aqui que já foram embora. O Paulo, por exemplo, está morando fora. Essa menina, eu esqueci o nome dela, mas eles mudaram de cidade, né? Acho que mudaram de cidade. Enfim. E as outras duas fotos são de um evento de encontro de evangelizações em Andradina, que a gente foi no ano passado. Gente, o evento foi ótimo. Tirando um detalhe.
quase não tinha jovem. Só tinha adulto. Se você olhar nessa foto aqui, a maioria é adulto. Os jovens que aparecem na foto era a gente. A gente de Ilha Solteira que foi lá. Aí, beleza, o evento, a gente entende a organização e tudo mais, sabe qual é o público-alvo, mas, gente, tinha pouca coisa para o jovem. É uma crítica construtiva. Tá? Tinha pouca coisa para o jovem. Uma palestra lá que foi feita para adultos. Muito boa a palestra. Para adultos. Os jovens não estavam nem aí. No momento que estava tendo a palestra, eles estavam correndo na quadra. Foi numa escola. E era um encontro de evangelizações. Então, às vezes, o espírita ele tem a mania de achar de, porque ele gosta de um determinado assunto, todo mundo vai gostar. E vai agradar todo mundo. Porque, tá dentro da doutrina e tal, é legal, a gente discute. Mas, será que o jovem vai ter interesse? Gente, um jovem não mantém a concentração por mais do que 20 minutos. Isso é um assunto que a gente estava conversando na reunião para definir os temas da mocidade, da evangelização, né? Porque todos nós seguimos o mesmo tema toda semana, as 3 turmas. Só que a gente discute de abordagens diferentes, né? A gente falou, gente, 20 minutos é o máximo para ele manter a atenção. Com a turma mais velha, dá para estender um pouco mais, né? Só que você já tem que botar uma atividade ali no meio, tal, para dar uma descontraída, para ele ter interesse. Agora, imagina colocar um jovem para assistir uma palestra de 40 minutos, 50 minutos, falando sobre um assunto que ele não se importa com uma pessoa que não fala a linguagem dele. É uma crítica construtiva, gente. O evento foi ótimo. Foi ótimo para mim, que sou um idoso. Mas eu tenho certeza que muitas crianças lá não aproveitaram nada do evento. Então, quando for a nossa vez, aí a gente tenta fazer melhor. Porque não adianta nada eu criticar aqui, e aí quando o evento for em Ilha Solteira e for a gente que for organizar, né? Inclusive vai ser Ilha Solteira o próximo. Então a gente tem que fazer melhor. Né? Então eu estou dando a cara a tapa aqui, né? Nós da evangelização da mocidade estamos dando a cara a tapa. Quer vir, meu? Não? Nesse sentido, gente, provoquem seus filhos, tragam. Não quero trazer no centro espírita, tragam em qualquer lugar que vai ensinar alguma coisa positiva para ele. Se ele não for provocado, ele nunca vai ter o interesse. E aí, jovens como eu, de hoje em dia, que no futuro vai ser um senhor, vai ser o último palestrante jovem que teve na história do espiritismo. Porque não vai ter mais ninguém. Eles vão embora, não vão se interessar, e aí, beleza. A gente fica lá com os vídeos do Divaldo, porque ele já vai ter desencarnado, fica com os vídeos do Rossandro, do Haroldo, é os vídeos, né? Assim, olha, o espiritismo foi um movimento que existiu dos anos tal a tal, e aí acabou porque todo mundo morreu. E aí não tinha jovem para continuar. Então, vamos evitar esse futuro. Tragam filhos, sobrinhos, netos, qualquer um. Traz um vizinho. Pô, tem um moleque ali na rua que joga bola o dia inteiro, né? Não faz nada no domingo cedo. Vamos para lá, pro centro? Lá tem gente que joga bola também. A gente não joga, mas a gente aprende, né? Ele ensina a gente. Traz. Então, fazer a nossa pequena propaganda aqui, né? Então, Mocidade Espírita Aprendiz do Caminho é comigo ali, mas tem a evangelização com a Deise e com a Arlete. A Arlete vai ajudar agora. A Mel na pré-mocidade. Então, a evangelização dos 3 aos 7 anos, né? Com a Mel, daí para frente até os 12, né? Então, 7, 8 anos para 12, e 12, 13, né? E aí a gente vê mais ou menos ali, daí para frente, para passar para a minha turma, né? A gente deixa meio subjetivo, porque tem um jovem assim que às vezes nunca teve contato com a doutrina, e aí cai direto ali na turma da Mel, por exemplo. Ele fica um tempinho a mais ali,
para ele adquirir bagagem. Ou ele já chega aqui com 17 anos, nunca teve contato com a doutrina. Aí quem que tem que se virar? Eu. Porque não adianta. Ele vai ter que ter contato de alguma forma. Né? Agradecer ao Centro Espírita Amor e Luz por ter me dado essa oportunidade. Tá? Eu virei palestrante aqui dentro. Tá? Nunca tinha feito palestra sozinho antes. Né? Eu tinha feito algumas vezes com meu pai, mas era mais ler uma mensagem, alguma coisa assim. Nunca fiz as coisas sozinho. Foi a partir daqui que eu comecei a fazer, porque eu fui provocado a isso. E fazer uma pequena propaganda do canal, né? É o canal meu e do meu irmão, ele está filmando aqui. A gente vai para o YouTube. Tamo chique, famoso. Mas as palestras que eu faço, né? A gente coloca lá no YouTube. Começou com uma ideia para os parentes assistirem, né? Pô, queria ver a palestra do Stênio e tal, mas eu moro em São José do Rio Preto. Legal, vamos mandar o vídeo para eles ali então, né? Mas a gente deixou lá no YouTube, tá lá disponível. E o meu irmão também, de vez em quando, ele é da parte mais artística, então ele grava umas músicas, né? Cantando. Eu sou o falador e ele é o cantador, né? Então essa é a ideia, tá? Então vou fazer a propagandinha aqui do canal. Agradecer a todos vocês pela atenção e pedir para que provoquem os jovens. Provoquem. Tragam. Dia 5 de fevereiro a gente volta ali. Com evangelização, pré-mocidade e mocidade. Tragam. Eles precisam disso, nós precisamos disso, o movimento espírita precisa disso. Senão, já era o movimento. Então eu falei, o movimento espírita vai ser um movimento histórico que começou de um período X a X e acabou porque todo mundo morreu. Tá? Não queremos isso para a nossa história. Bom, então, um bom domingo a todos e espero que todo mundo tenha captado a mensagem. Obrigado.